aula de hoje é sobre seitas e heresias. Nós queremos dar uma aula que ajude você a perceber a diferença entre aquilo que é verdade, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é uma religião, um movimento realmente baseado na palavra de Deus e aqueles outros movimentos que são, segundo o próprio ensino bíblico, ensino de falsos profetas, não é? E você que... Olá, hoje a gente tem um material bem interessante para analisar juntos. É uma fonte em vídeo que busca assim, detalhar algumas características, né? Características que, segundo essa fonte, ajudariam a gente a diferenciar certos grupos religiosos daquilo que o vídeo chama de cristianismo histórico. A ideia aqui não é julgar, tá? É mais entender os critérios que eles apresentam para esse discernimento. Vamos então mergulhar nesses pontos que a análise levanta. O primeiro deles, que a fonte destaca bastante, é a questão da autoridade. Eles argumentam que um traço comum seria adotar uma outra fonte de autoridade que não só a Bíblia. Exatamente. E o vídeo mostra que isso pode aparecer de várias formas, né? Pode ser, por exemplo, livros próprios, considerados inspirados. O livro de Mórmon é um exemplo que eles citam. Ou então, sabe, revelações que os líderes dizem receber diretamente e essas revelações são vistas como infalíveis. A fonte menciona a congregação cristã nesse ponto. Outro exemplo que eles dão é a tradição, o magistério da Igreja Católica, sendo colocados ali no mesmo nível ou, às vezes, até acima da Bíblia. O ponto central que a fonte quer mostrar é que, nessas visões, a Bíblia meio que perde o posto de autoridade final e única, sabe? Entendi. É como se a base mudasse, né? E isso parece que puxa o segundo ponto que a fonte aborda, que é uma espécie de diminuição da pessoa ou da obra de Cristo. Quando falam em diminuir a pessoa, é questionar se ele era, totalmente Deus e totalmente homem? É isso? Isso, exatamente isso. A análise no vídeo detalha que pode ser por negar a divindade completa de Cristo, eles citam as testemunhas de Jeová como exemplo disso, ou, em outros casos, negar a humanidade completa dele. Certo. Mas não é só isso. A fonte também fala em diminuir a suficiência do que Cristo fez na cruz. A ideia de que, talvez precise de algo mais para a salvação além do sacrifício dele. Algo mais. Como assim? Que exemplos a fonte dá para isso? Olha, eles mencionam, por exemplo, a ideia da intercessão de santos ou de Maria, no catolicismo romano, como se fossem intermediários necessários, entende? E citam também doutrinas tipo o juízo investigativo dos adventistas. Na interpretação que a fonte faz, seria como uma avaliação depois da morte que complementaria o que Cristo fez, sabe? Em vez de ver a obra dele como já completa e suficiente por si só. Entendi. Faz sentido a conexão. Se a obra não é vista como totalmente suficiente, isso talvez leve ao terceiro ponto que a fonte levanta, que é o ensino da salvação pelas obras, né? Parece que uma coisa leva a outra na análise deles. Sim, a fonte faz essa ligação direta. Ela coloca isso em contraste forte com a doutrina da salvação só pela graça através da fé. O argumento que eles apresentam é que, por não partirem de uma ideia de que o pecado corrompeu totalmente a natureza humana, esses grupos tenderiam a ensinar que a pessoa pode e até deve contribuir para a própria salvação. E como? Com boas ações, méritos, rituais, sacramentos, até sofrimento. Entendi. Fazer a sua parte, digamos assim. A fonte chega a ser bem direta nisso. Ela meio que divide as religiões do mundo em duas caixas. As que pregam salvação por obras, por esforço humano, e o cristianismo que eles chamam de bíblico, que seria focado só na graça de Deus. Bem categórico, né? E essa ideia de fazer a sua parte talvez explique a última característica que a fonte aponta, um certo exclusivismo na salvação. Como é que eles apresentam isso? A análise diz que seria comum nesses grupos acreditar que a salvação verdadeira, assim, só está disponível para quem é membro daquele grupo específico daquela organização. Só a nossa igreja salva? Basicamente isso. A fonte contrapõe essa ideia com o que ela descreve como a visão cristã histórica, que seria: a salvação está acessível para todo mundo que crê em Cristo, não importa a denominação, a placa da igreja, entende? Sim. E muitas vezes, segundo a fonte, essa ideia de exclusividade vem junto com a de ser a única igreja verdadeira, ou o grupo fiel dos últimos tempos, que teria recebido alguma revelação especial que os outros não têm. O vídeo menciona adventistas, mormons nesse contexto também. Então, só para a gente recapitular o que essa fonte em vídeo apresentou. Basicamente, ela vê um padrão, né? Começa com a autoridade além da Bíblia. Isso leva a uma visão que, de alguma forma, diminui Cristo ou sua obra. O que, por sua vez, abre espaço para a ideia de salvação por obras, por esforço próprio. E culmina numa visão mais exclusivista da salvação, restrita ao próprio grupo. É isso. Exatamente essa linha de raciocínio que a fonte propõe. São critérios, é claro, complexos, né? Que eles sugerem para análise. Com certeza. E pensando sobre tudo isso que a fonte trouxe, talvez o ponto que fica, sabe?
A provocação é a importância da gente sempre examinar os fundamentos de qualquer sistema de crença, né? Seja ele qual for. Qual é a base de autoridade ali? Como a figura central é vista? Qual é o caminho para a salvação, para a relação com o divino? A análise da fonte, mesmo que a gente discorde de uma conclusão ou outra sobre um grupo específico, ela nos lembra que fazer essas perguntas básicas é um exercício importante, né? Um exercício de pensamento crítico para aprofundar nossa própria compreensão.